much love anymore. It's as high as a mountain and harder to climb. Ooh, you and me, girl, got a lot of love in store, and it flows through you and it flows through me, and I love you so much more. And my love, I can see beyond forever, everything we are will never die. Love is such a beautiful thing. I want you to show me what your lips don't say, what your lips don't say. Whoa. You don't have to think, put it on display, put it on display. Whoa. You're playing hide and seek, but I'm waiting for something real. 'Cause I can be a freak. What are you trying to conceal? We are perfection. Kiss me on the dance floor. Kiss me in the night. I wanna probably display our affection. Olá, saudações, muito obrigado mais uma vez por estar aí na casa de vocês. E hoje, o programa toda vez é lindo, né, mama? Antes de mais nada, Mas, excelente meu bem, noite. A gente faz um programa que, modéstia à parte, é The One. Né? Mama Brusquinha. Ele já tem esse nome, The One, porque ele é único. Delícia, né? Né? Você tá linda, né, mulher? Como sempre, toda a vida, né? Eu não. E hoje, São os seus olhos obrigado. e esses cílios maravilhosos. Maravilhosos, né? E hoje nós vamos falar de um tema que muito nos interessa, é você de casa também. Fobias. Ah, meu amor. Falar de fobia é babado, né? Vamos receber com todo carinho, mama, para vocês aí de casa também, o terapeuta, o Wellington Benga. Seja muito bem-vindo. Dancing with somebody. If you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away. Delícia, hein? Olha. Fala, eu vou até me ajeitar aqui. Hoje tá bonito hoje. Você viu? Você viu? Todo mundo de azul, hein? Liga, né? Ó. Gente, eu já abracei ele, já apertei, ele é um querido. E o Wellington faz um trabalho, mama, incrível, tirando fobias das pessoas e medo. E eu não sabia. Tem uma diferença muito grande entre fobia e medo. Tem uma diferença muito grande sobre isso. Mas antes de mais nada, muito obrigado, uma excelente noite. Obrigado por estar aqui. Obrigado eu pela oportunidade, obrigado Obrigado, seja bem-vindo sempre. sempre. E como você disse, é muito interessante falar de medo e fobia, são coisas totalmente diferentes. Graças ao medo nós chegamos até aqui. O medo precisa ser respeitado, a gente precisa ter respeito pelo medo. O medo ele faz parte do nosso processo de sobrevivência. E quando a gente fala do nosso processo evolutivo, o medo foi uma das emoções, uma das sensações que foi selecionada para fazer parte da nossa vida até hoje. O medo nos trouxe aqui e eu espero que o medo nos leve muito mais longe. Quero saber disso aí. Então a gente precisa aprender a respeitar o medo, né? Aquele frio na barriga é natural, é normal sentir isso. E que bom que a gente sente isso, porque senão a gente enfrentaria um leão e um cachorro da mesma maneira. Olha que interessante, né? Então o medo ele faz parte do processo evolutivo. A fobia é algo que já tem uma dimensão paralisante. A fobia é algo desproporcional. É algo muito intenso e muito frequente. O medo a gente sente de vez em quando. Inclusive existe até o lado B do medo. Tem cineastas que só exploram filme de terror. Tem designers de montanha-russa que exploram o lado do medo para poder descer aquelas montanhas russas incríveis. Virou moda agora aquelas passarelas de vidro. Inclusive eu fui em uma delas e assim... Eu nunca mais pisei numa dessas. A sensação é que Dois. é horrível, né? E eu fui até numa coisa leve, que foi num shopping aqui de São Paulo que tem.
E olha que coisa legal, o nosso cérebro não sabe separar o que é ficção e o que é realidade. Para o nosso cérebro, existe a plataforma de vidro, mas o cérebro entende que não tem. E que você pode colocar o pé e cair. Quando eu fui na passarela de vidro, cara, eu sentava no chão, era um desespero imenso. Tem uns vídeos até que tem uns japoneses que parece que tá trincando o vidro, né? Que eles Sim, se Poxa, jogam no que chão. medo. Pegando esse teu lado para falar de fobia, todos nós temos, você em casa deve ter. Eu já vou começar fazendo a pergunta mundial. Não. Você sabe até o que eu vou falar? Barata. Tem muito a ver com situações que a gente passa e lembra ou não para gerar esse gatilho, certo? Não é isso, Wellington? E a fobia, por exemplo, de barata? Como que trata isso? Com medo? Explica pra gente isso. Vamos lá, barata é um bicho interessante. Tem 300 milhões de anos, mais ou menos. E Sobre- não morre nunca. Não morre nunca. Exatamente. Sobreviveu aí a algumas guerras, né? Atômicas, nucleares. Os dinossauros foram embora e as baratas ficaram. Mas assim, a barata, ela vive num lugar que é tudo aquilo que nós estamos jogando fora. Então ela está dentro do esgoto, ela está dentro do ralo, ela está dentro do lixo. Então a barata vive num ambiente onde nós estamos colocando para fora aquilo que tem de ruim ou aquilo que já não faz mais necessário no nosso corpo. Eu costumo dizer que as pessoas têm mais nojo de barata do que medo de barata. Apesar que barata também dá umas mordidinhas, se precisar. Ainda mais se for aquelas voadoras, Cascuda, né? né? As voadoras, né? O nosso coração faz assim, ó. Se a barata tá ali, o coração começa a fazer assim. Se ela voou, então, né? O desespero fica maior. Mas assim, a barata tem 13 centímetros. A barata de maior tamanho tem 13 centímetros. Olha o meu tamanho, olha o seu tamanho, olha o tamanho da mama. Não faz sentido você ter um medo daquele bicho de uma forma tão desproporcional. Por que que É de nos paralisar muitas vezes, Sim. né? Eu tenho um afilhado que mora numa região de chácara. E aí ele chega de vez em quando dentro de casa segurando rãs, pererecas, sapos, lagartixas, Às vezes largatos. até escorpião, né? Ele chega lá com os bichinhos assim. E aí a mãe dele tem pânico, pavor de barata. A mãe grita, sobe em cima do sofá, em cima da cadeira. A pergunta é, essa criança tem chance de desenvolver medo de barata porque vê a mãe com esse pânico? Talvez sim. Talvez ele leve isso para a vida dele e desenvolva o medo da barata. Mas geralmente a barata está associada a alguma outra emoção. Vamos imaginar que a mãe dele subiu numa cadeira para gritar e de repente a cadeira quebrou, a mãe caiu no chão, se machucou, ele viu a mãe ensanguentada, aquilo gerou uma emoção, só que está associada. E aí a barata voou até ele. Né? Não, para o cérebro foi a barata que fez tudo aquilo, mas ele sentiu uma emoção diferenciada. Né? E a gente precisa tratar a emoção que está por trás deste medo da barata. A barata, às vezes, é só uma associação. Posso fazer uma pergunta Pode. relacionada ao meu? Quando eu era bem molecona, eu fui atacada por um cachorro muito grande, muito bravo e tal. Ele não me mordeu. Mas eu tomei aquele susto. A partir daí, durante muitos anos, eu não podia ver um cachorro na rua, seja ele que tamanho fosse, que eu começava a passar mal, suar frio, eu dava a volta no quarteirão, se o cachorro estava ali, eu voltava tudo para poder pegar outro caminho. E também com relação à altura. Eu comecei a ter muito medo de altura, porque numa época também, eu tinha uns 4 anos, por exemplo, eu pulei a varanda da minha casa, era um sobrado, e fiquei sentado lá em cima, com as perninhas assim, né? Eu até morava na frente da CMTC, e foi uma hora de almoço, tipo um sábado, e juntou o povo lá embaixo, porque eu estava a uma altura de 6 metros, e eu não estava nem aí com o negócio. E pela comoção popular, pela minha mãe desmaiando, quando chegou em casa, que ela tinha ido comprar uma lata de banha, que até não esqueço nunca mais. E o meu pai chegando e me agarrando assim, puxando,
eu nunca mais tive sossego com altura. Tanto é que eu não gosto de avião. O cachorro, com o passar do tempo, eu perdi o medo. A altura eu ainda tenho medo, mas agora enfrento um pouco mais. Essa é a solução, você enfrentar o seu medo? Eu tenho algumas restrições quanto o método de tratamento de expor as pessoas aos seus medos. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, qual vai ser a reação que vai ser... Porque é um gatilho que acontece, né? Qual vai ser a reação que aquela pessoa vai ter. Eu tenho algumas particularidades de não expor as pessoas aos seus medos num processo de tratamento. Então, por exemplo, eu nunca colocaria a senhora dentro de um elevador, né? Ou dentro de um avião, ou dentro de um, né? Mas por a via profissional eu vou ter que... Dentro do meu processo terapêutico, eu não falaria assim, ó, imagine que você está agora na No torre mais alta do mundo. Porque eu não sei o que vai acontecer, o que vai startar aí dentro. Geralmente, o que nós contamos são narrativas para justificar o nosso medo. Então, até agora é assim... eu tinha 6 anos, não tinha medo de nada, era criança, não tinha medo. Subi na varanda, pulei, caí, se machuquei, aí veio uma comoção, meu pai me puxou. Talvez o seu pai te puxar foi o que despertou. O susto, né? Porque meu pai era muito bravo. Isso, foi o que gerou todo o problema em você. Aí você associou com a altura, associou com um monte de coisa, mas foi talvez, né, o pai puxando, o pai bravo, o medo do pai fazer alguma coisa que fez com que você travasse a partir daquele momento. Em relação ao cachorro, eu também tenho respeito os cachorros, né? Enquanto eu não tiver... Eu não vou botar na mão, não. Eu também respeito. Se eles vierem e tal... Até porque a gente não sabe o que eles podem fazer. Então a gente respeita, vai se aproximando. Esses dias eu assisti um programa de vocês, veio patas terapêuticas aqui, né? Ai, maravilhoso. Eu amo de paixão, eu peguei eu os amo. cachorros. Então, aqueles cachorros, eles são treinados, eles são preparados para ter contato, relacionamento, pode pegar no colo tranquilamente. Pode ser que um cachorro bravo, numa primeira experiência, criou uma experiência, o cérebro diz assim, não repita isso porque não é bacana. O teu hipotálamo, a tua amígdala está sendo acessada várias vezes e o cérebro está tentando te preservar de alguma coisa que você não sabe ainda lidar, se aquilo é bom ou ruim. Mas, geralmente, as pessoas trazem justificativas, narrativas para explicar um medo e o medo é muito maior, às vezes, do que o que ela está me contando. O medo do cachorro não é o problema. Tem alguma outra coisa talvez por trás. O medo de altura não é o problema. Talvez tenha alguma outra coisa por trás. Isso é fobia? Se você se sentir paralisante, não poder ver um cachorro, começar a gritar. Eu tenho uma conhecida que se ela vê um gato, ela entra em desespero, ela grita, ela fica toda vermelha, o coração dela acelera, a respiração fica ofegante e ela tem um pavor, um medo, um pânico de gato que é uma coisa absurda. Nesses casos é uma fobia. Se você tá lá e não quer ter contato, não atrapalha a tua vida, não é fobia. Se aquilo não te atrapalha, você tem consciência que você tem medo de cachorro, mas não paralisa a tua vida, não atrapalha a tua vida, eu costumo dizer, vai tratar para quê? Agora, quando estiver atrapalhando sua vida, prejudicando sua vida, paralisando sua vida, é o momento de buscar ajuda. Que nosso tempo voa, né? Mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Meu diretor falou, já estourou, mas eu vou. Porque eu quero que você volte outras vezes. Prometo, espero que volte mesmo. Pra gente falar mais sobre isso. Quais os métodos que o Wellington utiliza no tratamento Como de terapia. N fobias como terapia? E dá um resultado muito leve. Leve que eu falo de eficiente. O diagnóstico de uma fobia geralmente é feita por um psiquiatra ou por um psicólogo, né? Então esses são os médicos ou os profissionais legalizados e com regulamentação para criar diagnóstico. Geralmente o diagnóstico de fobia está associado a algum outro transtorno de ansiedade, alguma outra questão, e aí os médicos mais adequados fazem o diagnóstico, né? Quando as pessoas chegam para mim com um diagnóstico, eu vou investigar as sensações. Não me interessa o nome da fobia, né? Me interessa a sensação que aquela fobia traz para ela. E eu trouxe até aqui uma colinha, se me permite coisa rápida, de algumas
de algumas fobias interessantes, ó. Bananofobia, medo de banana. Misericórdia. Tem pessoas que têm medo de banana. E quando você pergunta para elas, por que você tem medo de banana? Ah, porque meu pai me obrigava a eu comer banana e me machucava. Faz sentido, né? Tem uma lógica. Só que assim, eu não sei se essa é uma narrativa ou se tem alguma outra emoção Ou se é real ou se a pessoa por criou, trás né? de tudo isso. Olha, Existe, por exemplo, onfolofobia, medo de umbigo. Tem pessoas que não podem ver umbigo que isso, gente? e entram em pânico. Caetofobia, medo de cabelo, de pelos. Então existem E mais de aquela do palhaço, aquela do... existem mais de 100 não, tipos gente. de agorafobia fobias. de- né? Sim, existem mais de 100 fobias catalogadas. E aí as pessoas fazem um diagnóstico, vêm para um processo terapêutico. Eu trabalho com terapia breve, porque eu entendo o que precisa ser longa é a vida. A terapia tem que ser mais curta possível. Então eu trabalho com método de terapia breve, baseado nas neurociências. Ela foi desenvolvida pelo Rafael Kreich, que é um neurocientista que mora em Balneário Camboriú atualmente. E aí hoje nós temos aí mais ou menos uns 500 profissionais trabalhando com essa nova abordagem, porque ela traz uma resposta mais rápida, eficaz, e o tratamento ele é rápido, né? Esse tratamento aí independe de ser para adulto, para criança, para jovem. O que eu preciso é que as pessoas tenham uma capacidade de seguir instruções. Tá. Então, quando eu falar, por exemplo, fecha os teus olhos, eu preciso que você entenda Que é para fechar o olho. que é para fechar os olhos. Se a pessoa tiver esta capacidade, a gente consegue fazer o tratamento. E aí pode ser criança, pode ser adulto, pode ser idoso. Hoje nós temos apenas uma restrição com pessoas que têm esquizofrenia, que elas não conseguem seguir instruções de uma maneira muito correta. Crianças muito pequenas também não. Mas o processo terapêutico, ele é baseado nas neurociências. Ele modernizou um pouco a forma de tratar o medo sem você ficar expondo as pessoas aos seus medos e trabalhar a causa. Qual foi a emoção raiz que está associada, que desencadeou todo esse processo. Delícia, né? Você viu que eu fiquei quietinho, né, mama? Só atento. Nosso tempo já estourou pra variar. Você vê que tema delicioso. Porque é delicioso. Ai, Paulo, é delicioso falar de fobia? Não. É delicioso entender que a gente tem um tratamento que funciona e que cura. Vai ser uma grande honra poder voltar a falar. Tem um problema chamado fobia social, que hoje é o problema que eu mais atendo no consultório. E as pessoas confundem fobia social com timidez, com introspecção, e são coisas totalmente diferentes. Hoje nós estamos vivendo uma geração do quarto, e isso me preocupa. As pessoas não querem se relacionar. Isso é muito sério e muito perigoso. E aí tem muita coisa pra gente falar a Você partir viu disso. que leque Fica grande? Uma outra oportunidade. Wellington, Obrigado. posso chamar assim que seja um amigo. E eu acho o seu trabalho incrível, sensacional. E até depois a gente vai falar de fobia que eu tenho de aranha. Ai, misericórdia. Tá em casa, querendo saber mais? A gente vai para um leve break, voltar com os nossos convidados, que é o quadro mais cheiroso da televisão brasileira, né? Só que tem presente, Wellington. Eu agradeço. Doutora Fran, por favor. Olha a doutora Fran, você viu que chique, te chamou de doutora, bem, tá toda... A Fran tem umas fobias. Obrigado. E a gente vai cortar também essas fobias tudo da Fran, que eu não vou contar aqui, vai ser na próxima vez. Todo Presente mundo tem grande. fobia, todo mundo tem. Para você da Orquideias, muito obrigado por esse carinho com os nossos entrevistados, como sempre, com o cenário, assinando. Antes de mais nada, quero agradecer ao Espaço Buffet Finesse, a Bitec Áudio, a toda a minha produção, a minha equipe, a minha direção de fotografia, aos meninos, ao Mário, ao Rafa, a todos, a Vanessa, enfim, a toda a minha equipe e também a Galeria Franceschini por esses móveis tão divinos, espetaculares, a Art Glass, passarelas espelhadas, com esse piso lindíssimo, a Mama. Te amo como sempre, obrigado. Obrigado, eu também te amo. E é isso. Wellington, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Fica o convite, portas Desejar- arreganhadas para que volte outras vezes. Desejar uma abençoada semana para todas as pessoas que estiverem assistindo e que Deus continue abençoando a vida de vocês, e de toda a galera que está lá no fundo trabalhando, que as pessoas não conseguem enxergar, mas tem muita gente ali atrás fazendo um trabalho lindo para que vocês possam aí assistir Nossa, o que melhor é boa, programa, doutor. né? Delícia, né? É isso. Vamos para um break. Voltamos já já, mas o nosso tricô aqui com o Wellington continua. Volte já. Don't start caring about me now.
delícia, né, mama? Já voltamos do comercial. Tema delicioso de fobia, né? Eu já senti que tem presença aí marcante. Tem por aqui. quadro cheiroso no programa com esses dois nossos queridos que já é de casa, vocês conhecem. Martin Essência. A gente vai falar hoje de um tema bem legal, bem cheiroso. Ana, Ney, sejam muito bem-vindos. Somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to? Essa jogadinha eu adoro. O Ney hoje tá com perfume. Que perfume é esse? É o Tá, novo? perfume gostoso. Antes de mais nada, excelente noite para vocês. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui. Esse quadro que a gente adora, delicioso, cheiroso. É um E tem prazer. perfume novo, né? Vocês estão tão lindos, Tem. né? gente? Tá lindo. Tem lançamento. Vamos falar exatamente disso. Recentemente, a Martini, o Ney e a Ana lançaram para nós um dos perfumes autorais. Um deles eu já estou usando. Gente, vocês não têm dimensão desse perfume, o Magnata, e já está vendendo o Brasil inteiro. E tem o Passione, O que a Mama Passione, tá ele lá, tá ó. aqui comigo. Olha lá, ó. A Mama tá com também ali na mão, que é o Passione. E o Ney tá usando qual? Divino. Adivinha. Ah, Adivinha. Magnata. Passione. Não, Entendeu? Esse é o Passione, esse é o E o Magnata. Magnata. Como que surgiu? Vamos contar um pouquinho desse perfume e o porquê desse perfume para os clientes, de um modo geral, e clientes da Martinessence. A princípio, né, toda grande marca, quando começa a ganhar um nome, um respeito, né, ele quer lançar algo exclusivo que lembra o DNA da marca, né, que é perfumes que marca a presença, com alta fixação. E o Magnata e o Passione foi um projeto de 6 meses. Juntamente com nossos 3 perfumistas, né, que criam nossas fragrâncias hoje. A gente sempre quis trazer um perfume envolvente, marcante, sedutor. E aí que surgiu o nome Magnata, né? Magnata significa poder, sedução, autoconfiança, né? Empoderamento, né, também. Exato. E o Passione. Aí tá falando, aí a Ana, a gente já vai visualizando, né, Ana? Já consigo, né? O aroma, o cheiro, assim, Ai, já consegue. Vocês não estão sentindo em casa, porque o cheiro tá bom aqui no cenário, vocês não têm noção. Ele foi. Já há algum tempo, eu quando saio de casa, às vezes, até para vir pro programa, para ir gravar na TV mesmo, e eu tô passando, tem algumas vizinhas minhas, que por acaso estão ali no hall da portaria. Ela falou assim, eu sabia que era você, tô sentindo o seu perfume desde antes de Olha, você tá vendo? aparecer. Uau! É muito legal isso, é muito. Porque É Martinessence. É? Martini realmente são fragrâncias que marcam, né? E elas duram Deixa muito. rastro, né? Elas duram muito. Eu já passei cedo e tô até agora com ele. O Passione, Ana. O Passione, ele Né, é um Mama, que é uma pergunta perfume. nossa. Qual a elaboração dele? Ela Sim, já está ele é um de bem Passione. Ela já está de paixão. Apaixonante, né? Um perfume bem feminino, um perfume bem sedutor e apaixonante, né? E empoderado, né? Aquele perfume que a gente passa, assim, já fica totalmente empoderada. Com as notas dele de saída bem marcante, que é a de laranja e da flor de laranjeira, né? Que ele já tem essa Eu saída amo flor de bem laranjeira, potente. gosto. Aham. E a nota de meio, que é a nota do coração, é as rosas. Uma delas a Damascena e a Neroli, né? Trazendo essa, né? Que não tem, é irresistível. E já a nota de fundo é a baunilha e a fava tonka. Então ele dá aquele equilíbrio ao mesmo tempo, aquele poder, né? Um perfume ousado, ele é ousado. Vocês desenvolveram os dois, obviamente, por uma questão também comercial, de mostrar a Martini mais ainda no mercado que já é mostrado, né, mamãe? Eu vou fazer essa pergunta, depois você faz. Mas qual foi a finalidade, Ney e Ana, de criar mesmo? É que eu sei que é tanto de cliente pedindo, mas eu quero que eles falem, porque tem mais que isso, não é só isso, né? Sim, assim, é muito a nossa cara. A fragrância, o Ney, assim, principalmente quando ele foi escolhido mesmo, né? Não, é esse e é esse. Assim, são perfumes que representam a gente, né?
Porque a gente acredita muito na essência. Então, na essência, tem que ter o primeiro, né? O primeiro autoral a gente deixou bem marcante, que é o nosso estilo, nosso jeito, né? Então, é um perfume Passione Floral Oriental. E o Magnata? O Magnata, né, tem na nota de saída a flor de laranjeira também, que é muito presente, e a toranja. É um perfume na saída um pouco mais frutado. No meio, que é a nota de coração, tem o gerano e a sálvia, que são flores, né, cheiro floral marcante. E no fundo, que é a fava tonka, presente no Passione também, com notas amadeiradas, que dá a sua cremosidade e, ao mesmo tempo, amadeirado, né? Que remete poder, sedução, autoconfiança, né? O nome já traduz o perfume, Magnata, né? Aquele poder, como que fala? Tipo assim, alto escalão, né? Pergunta, mama. E desses novos que vocês criaram, só esses dois? Autorais, né, que seria esses dois primeiros, são Mais pra frente, quando você puder, você cria um que é um pouco almiscarado. almiscarado. Porque eu tenho umas pessoas que eu gosto muito, que elas são doidas por almíscar. Sim, tipo, Almíscar, né? Almíscar, Que é um perfume até antiquíssimo, né? Coisa Sim. que tem indiano que usa muito. Então, só uma sugestão. sim, sim. Agora rosa, coisa de ver tipo vetiver, uma coisa, Exato. aquela coisa fresquinha também é bem gostoso. Vocês têm todos esses na sua coleção. Hoje a marca, né, como eu já disse, contém 40 fragrâncias, né, de todos os estilos. Desde cítrico, frutado, amadeirado, adocicado, né. Então hoje a gente atende todos os públicos, né. A marca iniciou com 5 fragrâncias apenas, né. Quando a gente foi crescendo, que foi... Ela tá com 40, né? Exato, está com 40. E a tendência é para mais. É pra mais, já tô 50, trazendo mais já. né, 40 já é com esses dois novos, não? 42 com os dois Agora com novos. os novos 42. Exato. Perguntar. Então, 50, 60 ali, tipo, é uma meta muito legal Você para pretende, uma marca, né? só pra fazer, já que eu tô falando de perfume, tem mãe que gosta de ter o nenezinho dela perfumadinho, né? Sim, sim. Vocês pretendem fazer alguma coisa nesse sentido? Porque perfumaria não é toda perfumaria que você pode colocar numa criança. Sim, tem todo, né? Tem a fórmula é diferente, né? É outra fórmula. E assim, a gente tem interesse. A gente então, já eu tô teve só dando projeto. sugestão, Fica a tá? dica, né, mama? Fica a dica. Ô, porque dica. você viu Ô, como passa rápido o parpiteira. tempo? Passa. Você viu como demais, voa? Ó, demais. nós É já- maravilhoso nós demais. vamos É o cheiro, meu bem, é um Não, cheiro. A gente senta a hora que tá esquentando. Ai, misericórdia, gente, nós temos que... Você se vira, a gente tem que ficar mais tempo junto. Se vira. Temos. Tá sempre. Eu fiz questão de dar essa pincelada com os meninos com autoral. Nós vamos voltar no próximo quadro deles, nas outras próximas, né, mama, gravações, porque a gente vai falar das dicas de como que usa, com que usa. É muito legal. Vamos falar sobre se pode misturar perfume, que perfume que é legal misturar, porque eu E misturo. outra coisa sabe? também que eu gostaria de saber nos futuras aparições de vocês é, por exemplo, que perfume para qual hora? Para de manhã, para de Ah, As ó, aí, ó. ocasiões, né? Tem no almoço, Tá. tem numa Ocasiões é muito reunião. importante. Indicado, a gente E tem não as indicações. adianta você pegar um perfume maravilhoso e você entra num ambiente que aquele perfume é da noite, você entra de manhã ou num almoço, tá aquela caatinga linda, gostosa, mas uma caatinga. Péssimo, né? Tem que equilibrar, né? Martim, essência não equilíbrio. é só cheiro, não. Esses dois são especialistas, sabem o que estão fazendo. Amo vocês, meninos. Não Ai, canso de gratidão, falar é um isso. prazer sempre Amamos, estar com obrigado. vocês. Vocês Ai, sempre é um aqui, prazer, lindo, né? né, Tipo, mama? Lindíssimos esses O bebês. mundo da Nossa, perfumaria é encantador e é um prazer sempre dar dica É pro mágico. pessoal, né? É mágico. Obrigado, meninos. A gente vai Obrigada. se despedir de vocês aí de casa. A mama Brusqueta, eu, a Ana e o Ney, mas a gente vai continuar no tricô aqui, porque tem novidade, a gente já vai se antecipar, porque depois nós vamos Dá estar para marcar fazendo para as live. próximas semanas. Não é não? Epa! Fiquem ligadinhos, acompanhem a Martinescense. Vale a pena. Tá pensando uma renda extra? Martinescense. Fiquem com Deus. Moana! Fui! Beijo! me now. Walk away. You always display all affection.